Leibniz desenvolveu uma filosofia sistemática e original que buscava conciliar tradição e inovação, metafísica e ciência, além de propor um modelo de realidade que evitasse os problemas das concepções anteriores. Entre seus principais conceitos filosóficos destacam-se a teoria das mônadas, o princípio da razão suficiente, o princípio da identidade dos indiscerníveis, a harmonia pré-estabelecida, a ideia do melhor dos mundos possíveis e sua concepção de verdades necessárias e contingentes. A teoria das mônadas. As mônadas são os elementos fundamentais da realidade, segundo Leibniz. Ele concebeu essas entidades como substâncias simples, indivisíveis e imateriais, dotadas de percepção e apetição, uma tendência à mudança. Diferente dos átomos da física mecanicista, as mônadas não interagem causalmente entre si, mas evoluem de acordo com um princípio interno. Cada mônada reflete o universo inteiro a partir de sua própria perspectiva, o que implica uma visão fortemente idealista da realidade. O princípio da razão suficiente. Leibniz formulou esse princípio como um dos pilares de sua metafísica. Ele afirma que nada acontece sem uma razão suficiente que explique por que é assim e não de outra forma. Esse princípio fundamenta tanto sua teodiceia, justificação racional da existência do mal, quanto sua filosofia da ciência, pois exige que toda explicação última vá além da simples observação empírica, chegando a razões racionais e metafísicas. O princípio da identidade dos indiscerníveis. Esse princípio estabelece que não podem existir duas substâncias absolutamente idênticas em todos os aspectos. Se duas entidades fossem indiscerníveis, seriam a mesma entidade. Esse argumento se opõe à visão mecanicista de um espaço homogêneo e vazio, defendida por Newton, pois para Leibniz o espaço não pode ser formado por pontos absolutamente indistinguíveis. A harmonia pré-estabelecida. Uma das maiores preocupações filosóficas de Leibniz era explicar a relação entre mente e corpo. Ele rejeitou tanto o dualismo cartesiano, que postulava uma interação entre substâncias separadas, res cogitans e res extensa, quanto o ocasionalismo de Malebranche, que atribuía essa conexão diretamente à intervenção divina. Em vez disso, Leibniz propôs a teoria da harmonia pré-estabelecida, segundo a qual Deus criou as mônadas de modo que suas ações estivessem sincronizadas desde o início, como relógios perfeitamente ajustados. O melhor dos mundos possíveis. Leibniz argumenta que, sendo Deus infinitamente sábio e bom, ele criou o melhor mundo possível, ou seja, aquele que maximiza o bem e minimiza o mal dentro das possibilidades lógicas. O mal, segundo essa concepção, não é uma falha do universo, mas um elemento necessário para que o conjunto da criação atinja o máximo de perfeição. Essa ideia foi amplamente criticada, notamente por Voltaire em seu romance Cândido, que satirizou essa visão através da personagem Pangloss. Verdades necessárias e verdades contingentes. Leibniz distingue entre dois tipos de verdades: verdades de razão, que são necessárias e independem da experiência, como as proposições matemáticas, 2, 2 igual a 4. Essas verdades são baseadas no princípio de não contradição. Verdades de fato, que são contingentes e dependem da experiência, como Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo. Essas verdades são regidas pelo princípio da razão suficiente e poderiam ter sido diferentes dependendo da escolha divina na criação do mundo. Conclusão. A filosofia de Leibniz apresenta um sistema metafísico profundamente original e abrangente, que busca resolver problemas filosóficos clássicos através de conceitos inovadores. Suas ideias influenciaram fortemente o idealismo alemão e anteciparam muitos desenvolvimentos na lógica e na filosofia da ciência. A teoria das mônadas de Leibniz é um dos conceitos mais originais e ambiciosos de sua filosofia. Ela propõe que a realidade é composta por unidades simples, imateriais e indivisíveis chamadas mônadas. Essa concepção de substância difere profundamente das teorias de Descartes e Spinoza, tanto em sua estrutura quanto em suas implicações metafísicas. A teoria das mônadas, Leibniz define as mônadas como substâncias simples, ou seja, entidades que não podem ser divididas em partes menores, pois não possuem extensão física. Diferente dos átomos da física mecanicista, as mônadas não são corpóreas nem interagem causalmente entre si. Cada mônada tem uma percepção, uma representação interna do universo e uma apetição, uma tendência a mudar seu estado de percepção.
As mônadas são ordenadas hierarquicamente, com diferentes graus de percepção e atividade. Mônadas simples possuem percepções mínimas e sem distinção clara, como nas plantas. Mônadas sensitivas têm percepções mais diferenciadas e memória, como nos animais. Mônadas racionais ou almas têm percepção reflexiva e capacidade de raciocínio, como os humanos. A mônada suprema, ou Deus, tem percepção perfeita e é a causa última da harmonia do universo. Embora as mônadas não interajam diretamente, suas mudanças internas seguem uma harmonia pré-estabelecida por Deus, garantindo que a realidade funcione de maneira ordenada e sincronizada. Comparação com Descartes e Spinoza. A teoria das mônadas contrasta com as concepções de substância de Descartes e Spinoza, duas das principais influências filosóficas de Leibniz. Descartes. Substâncias independentes e interação causal. René Descartes propôs que a realidade é composta por duas substâncias fundamentais. Res cogitans, substância pensante. A mente, que não tem extensão e é caracterizada pelo pensamento. Res extensa, substância extensa. A matéria, que tem extensão e é regida por leis mecânicas. O problema central do dualismo cartesiano é explicar como essas duas substâncias tão diferentes interagem. Descartes sugeriu que essa interação ocorre na glândula pineal, mas sem fornecer um mecanismo claro. Leibniz rejeita esse modelo por considerar que uma substância puramente espiritual não pode atuar diretamente sobre uma substância material. Em vez disso, ele propõe a harmonia pré-estabelecida, onde cada mônada evolui de acordo com suas próprias leis internas, sem necessidade de interação causal. Spinoza, uma única substância infinita. Bento de Spinoza rejeitou o dualismo cartesiano e propôs que há apenas uma substância infinita, que ele identificou com Deus ou a natureza. Essa substância única se manifesta através de infinitos atributos, dos quais conhecemos apenas dois: pensamento e extensão. Assim, mente e corpo não são substâncias separadas, mas dois modos diferentes de um mesmo ser. A visão de Spinoza é determinista, pois tudo ocorre necessariamente dentro da única substância divina. Leibniz discordava dessa perspectiva porque acreditava que isso eliminava a liberdade individual e tornava Deus responsável pelo mal. Ao invés de uma única substância universal, Leibniz concebe um número infinito de substâncias individuais, as mônadas, cada uma refletindo o universo à sua própria maneira. Principais diferenças entre Leibniz, Descartes e Spinoza. Aspecto. A Leibniz substâncias Leibniz, número de substâncias, duas, mentes e matéria. Uma única, Deus natureza, incontáveis, mônadas. Interação entre substâncias. Interação mente-corpo, problema da glândula pineal. Nenhuma, tudo é um modo da única substância, nenhuma harmonia pré-estabelecida. Natureza da matéria, extensão e divisibilidade, modo da única substância, conjunto de percepções dentro das mônadas, natureza da mente, substância separada do corpo, aspecto da substância única, uma mônada com percepção mais avançada. Determinismo ou liberdade, parcialmente indeterminado, determinismo absoluto, compatibilismo, harmonia pré-estabelecida permite liberdade. Conclusão. A teoria das mônadas de Leibniz propõe um modelo inovador de substância, rejeitando o dualismo cartesiano e o monismo spinozano. Em vez de duas substâncias interagindo ou uma única substância determinista, Leibniz concebe um universo composto por inúmeras substâncias individuais que não interagem diretamente, mas evoluem em perfeita sincronização, graças à harmonia pré-estabelecida. Essa visão resolve problemas clássicos da filosofia moderna e influenciou fortemente a metafísica e a lógica nos séculos seguintes. O princípio da razão suficiente e sua relação com o princípio da identidade dos indiscerníveis. A filosofia de Leibniz é fortemente baseada em princípios racionais que buscam explicar a estrutura da realidade e a fundamentação do conhecimento. Dois dos seus conceitos mais importantes são o princípio da razão suficiente e o princípio da identidade dos indiscerníveis. Esses princípios desempenham um papel fundamental em sua metafísica, lógica e teoria do conhecimento. 1. O princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente afirma que nada ocorre sem que haja uma razão suficiente para ser assim e não de outra forma. Ou seja, tudo que existe ou acontece tem uma explicação, ainda que essa explicação não esteja imediatamente acessível para nós.
Esse princípio se opõe à ideia de eventos ou existências arbitrárias ou sem causa. Leibniz aplica esse princípio em diversos contextos. Na metafísica, Deus escolheu criar este mundo porque ele tem uma razão suficiente para ser o melhor dos mundos possíveis. Na ciência, a estrutura do universo deve ter explicação racional e não pode haver elementos ou leis sem justificativa. Na lógica e na matemática, a validade de uma proposição precisa ser demonstrável por meio de razões suficientes. O princípio da razão suficiente complementa outro princípio fundamental na filosofia leibniziana, o princípio de não contradição, que estabelece que uma proposição verdadeira não pode ser contraditória. 2. O princípio da identidade dos indiscerníveis. O princípio da identidade dos indiscerníveis afirma que se dois objetos são absolutamente idênticos em todas as suas propriedades, então eles são a mesma entidade. Em outras palavras, não podem existir duas coisas diferentes que sejam completamente iguais em todos os aspectos. Esse princípio desafia a ideia de um espaço homogêneo e vazio, como defendido por Newton. Para Leibniz, se houvesse dois pontos indistinguíveis no espaço, não haveria razão suficiente para que Deus colocasse um objeto em um ponto e não no outro. Assim, ele argumenta que o espaço não é uma substância absoluta, mas uma ordem relacional entre as coisas. O princípio da identidade dos indiscerníveis tem implicações importantes. Na metafísica, ele nega a existência de duas substâncias idênticas, reforçando a ideia de que cada mônada é única. Na ciência, ele sugere que as leis da natureza devem ter uma explicação baseada na estrutura racional do universo. Na lógica e na matemática, ele fundamenta a distinção entre entidades matemáticas e conceitos diferentes. Relação entre os dois princípios. Os dois princípios estão intimamente conectados. O princípio da razão suficiente exige que cada coisa tenha uma explicação, enquanto o princípio da identidade dos indiscerníveis evita redundâncias na estrutura da realidade. Em conjunto, eles sustentam a visão de Leibniz de que o universo é plenamente racional e inteligível. Por exemplo, ao aplicar esses princípios à existência de Deus, Leibniz argumenta que Deus escolheu criar este mundo e não outro, porque ele tem uma razão suficiente para ser o melhor dos mundos possíveis. Da mesma forma, se houvesse dois mundos absolutamente idênticos, não haveria razão suficiente para que Deus escolhesse um em vez do outro, o que seria irracional. Esses princípios também fundamentam sua crítica ao espaço absoluto de Newton. Se o espaço fosse um recipiente vazio onde os corpos podem se mover livremente, então não haveria razão suficiente para que um objeto estivesse em um ponto e não em outro idêntico. Leibniz conclui que o espaço deve ser entendido como um conjunto de relações entre as coisas, e não como algo independente delas. O princípio da razão suficiente e o princípio da identidade dos indiscerníveis são fundamentais para a filosofia de Leibniz. O primeiro garante que tudo que existe ou acontece tem uma explicação racional, enquanto o segundo impede a redundância metafísica, afirmando que duas entidades absolutamente idênticas não podem existir separadamente. Esses princípios foram cruciais para o desenvolvimento da lógica, da metafísica e da filosofia da ciência, influenciando pensadores posteriores como Kant e os idealistas alemães. O melhor dos mundos possíveis segundo Leibniz e as críticas à sua tese. O conceito de melhor dos mundos possíveis é uma das ideias mais conhecidas e debatidas da filosofia de Leibniz. Ele argumenta que Deus, sendo onisciente, onipotente e infinitamente bom, escolheu criar este mundo porque ele é o melhor possível dentro das limitações da lógica. Essa tese, formulada principalmente em sua obra Teodiceia, 1710, busca conciliar a existência do mal com a perfeição divina. Essa ideia gerou muitas críticas, sendo satirizada por Voltaire em Cândido, além de receber objeções de filósofos como David Hume e Immanuel Kant. 1. O que significa o melhor dos mundos possíveis? Leibniz parte do princípio de que Deus, sendo um ser perfeito, age sempre da melhor maneira possível. Isso significa que, ao criar o universo, ele considerou todas as possibilidades e escolheu o mundo que contém a maior quantidade de bem e a menor quantidade de mal.
No entanto, Leibniz reconhece que o mundo contém sofrimento, imperfeições e mal moral, mas argumenta que a existência do mal é necessária para que o bem maior seja alcançado. Deus criou um mundo equilibrado, onde as leis gerais da natureza garantem ordem e progresso. Algumas imperfeições locais são compensadas pelo bem geral do universo. Essa visão está ligada ao princípio da razão suficiente. O mundo não poderia ser diferente sem que houvesse uma razão suficiente para isso. Número 2. Três tipos de mal e suas justificativas. Para defender sua tese, Leibniz distingue três formas de mal e justifica sua existência dentro do melhor dos mundos possíveis. Mal metafísico. A simples limitação das criaturas. Como só Deus é um ser absolutamente perfeito, qualquer criação será necessariamente imperfeita. Mal físico, sofrimento e dor. Esse tipo de mal é inevitável, pois o universo deve seguir leis gerais, e essas leis às vezes resultam em eventos ruins, como desastres naturais. Mal moral, pecados e atos humanos imorais. Esse tipo de mal existe porque Deus concedeu liberdade às criaturas racionais, e o livre-arbítrio implica a possibilidade de escolha errada. Dessa forma, o mal não é um defeito na criação, mas uma consequência necessária da melhor ordem possível do universo. 3. Principais críticas à ideia do melhor dos mundos possíveis. A tese de Leibniz enfrentou forte oposição, tanto filosófica quanto literária. As principais críticas incluem Voltaire e a sátira em Cândido. Voltaire, influenciado pelo terremoto de Lisboa de 1755, ironizou Leibniz no romance Cândido, no qual o personagem Pangloss repete constantemente que vivem no melhor dos mundos possíveis, apesar de estar cercado por catástrofes e injustiças. Voltaire argumenta que essa visão é um otimismo ingênuo, que ignora o sofrimento real do mundo. David Hume e o problema do mal. Hume critica Leibniz no contexto do problema do mal. Se Deus é realmente onipotente e bom, por que ele não criou um mundo sem sofrimento? Para Hume, a existência de tanto mal no mundo sugere que, se Deus existe, ele não pode ser ao mesmo tempo onipotente e infinitamente bom. Immanuel Kant e os limites da razão humana. Kant questiona se realmente podemos afirmar que este é o melhor dos mundos possíveis. Segundo ele, os seres humanos não têm conhecimento suficiente para comparar todos os mundos possíveis. Além disso, Kant argumenta que a tentativa de explicar racionalmente a existência do mal pode levar a justificações que diminuem a seriedade do sofrimento humano. Do mal. Muitos filósofos modernos utilizam o argumento do mal para rejeitar a ideia de um Deus perfeito. Se um Deus todo-poderoso e bondoso existe, ele poderia ter criado um mundo sem doenças, guerras e catástrofes naturais. O fato de que esses males ocorrem sugere que ou Deus não é totalmente bom, ou não é todo-poderoso, ou não existe. A relevância da tese de Leibniz. Apesar das críticas, a ideia do melhor dos mundos possíveis teve um grande impacto na filosofia. Leibniz não negava a existência do mal, mas tentava mostrar que ele faz parte de uma estrutura mais ampla que, no fim, resulta no máximo de bem possível. Sua visão influenciou o idealismo alemão, especialmente filósofos como Hegel, que reinterpretaram a ideia de progresso histórico dentro de um sistema racional. Além disso, a tentativa de racionalizar o problema do mal ainda é debatida na filosofia da religião. Assim, a tese de Leibniz continua sendo um ponto central nas discussões sobre teodiceia, metafísica e a relação entre Deus e o mal no mundo. A harmonia pré-estabelecida na filosofia de Leibniz e sua relação com a teoria das mônadas. A harmonia pré-estabelecida é uma das ideias centrais da metafísica de Leibniz e está intimamente ligada à sua teoria das mônadas. Essa doutrina busca explicar a interação aparente entre substâncias e como o universo funciona de maneira ordenada, sem que haja uma influência causal direta entre os seres. A tese da harmonia pré-estabelecida foi desenvolvida como alternativa a duas visões rivais da época: o ocasionalismo, defendido por Malebranche, que afirmava que apenas Deus causava mudanças no mundo; o dualismo cartesiano, que deixava sem explicação satisfatória como a mente e o corpo interagem. Leibniz propõe que todas as mônadas do universo operam de forma sincronizada, como relógios perfeitamente ajustados por Deus no momento da criação.
Isso evita a necessidade de causas diretas entre as substâncias e mantém a coerência de seu sistema metafísico. 1. O que é a harmonia pré-estabelecida? A harmonia pré-estabelecida afirma que 1. As mônadas não interagem diretamente entre si. Cada mônada é uma entidade simples, sem partes, e, portanto, não pode ser influenciada fisicamente por outra mônada. 2. Cada mônada age de acordo com um princípio interno. Desde sua criação, cada mônada já contém em si todas as suas ações e mudanças futuras, como um programa previamente estabelecido. 3. O universo funciona de maneira ordenada porque todas as mônadas foram sincronizadas por Deus. Assim como dois relógios perfeitamente ajustados mostram a mesma hora sem precisar se comunicar entre si, as mônadas se comportam como se interagissem, mas na verdade seguem seus próprios programas internos. Isso significa que, por exemplo, quando um corpo se move após uma decisão mental, essa mudança não ocorre porque a mente empurrou o corpo, mas porque ambos, mente e corpo, seguem seus próprios cursos previamente ajustados por Deus para coincidirem. Menos 2. A relação entre a harmonia pré-estabelecida e a teoria das mônadas. A harmonia pré-estabelecida é a consequência lógica da teoria das mônadas. Como cada mônada é um ser independente e fechado em si mesmo, a única forma de garantir que o universo tenha ordem e coerência é que todas as mônadas estejam ajustadas desde o início. As mônadas percebem o universo de maneiras diferentes. Algumas têm percepções mais confusas, como as mônadas que compõem a matéria bruta, enquanto outras têm percepções mais claras, como a alma humana. Cada mônada expressa o universo inteiro, mas de sua própria perspectiva. Isso significa que todas as mudanças que percebemos são, na verdade, transformações internas da mônada, não efeitos causados por fatores externos. A harmonia garante que as ações da mente e do corpo estejam sincronizadas. Mesmo que não haja influência causal entre eles, parece haver porque Deus ajustou previamente suas respectivas evoluções. Esse modelo permite a Leibniz evitar os problemas do dualismo cartesiano e do ocasionalismo. Em vez de afirmar que Deus intervém continuamente para permitir a interação entre mente e corpo, como no ocasionalismo, ele propõe que Deus criou todas as mônadas de forma que já sigam seus próprios caminhos em perfeita sintonia. 3. Implicações filosóficas e científicas da harmonia pré-estabelecida. A harmonia pré-estabelecida tem profundas consequências em diferentes áreas. Na metafísica, Leibniz substitui a noção tradicional de causalidade pela ideia de que tudo ocorre de maneira ordenada, sem que as substâncias se influenciem diretamente. Na filosofia da mente, resolve o problema do dualismo cartesiano ao explicar como mente e corpo parecem interagir sem precisar de um mecanismo físico entre eles. Na teologia, a harmonia pré-estabelecida reforça a ideia de um Deus racional, que cria um universo ordenado onde todas as coisas seguem um plano perfeito, sem necessidade de intervenções constantes. Na física, Leibniz rejeita a noção newtoniana de espaço absoluto e de ação à distância, pois considera que tudo deve ter uma razão suficiente para ser como é, e a harmonia pré-estabelecida garante essa ordem. Críticas e objeções à harmonia pré-estabelecida. A doutrina da harmonia pré-estabelecida enfrentou críticas desde sua formulação. Algumas das principais objeções incluem: 1. O problema do determinismo rígido. Se cada mônada já contém em si todas as suas ações futuras, isso significa que não há espaço para o livre-arbítrio. Leibniz responde que as mônadas racionais, como as almas humanas, ainda fazem escolhas, mas suas decisões seguem uma ordem pré-estabelecida, pois Deus levou em conta essas escolhas ao criar o universo. 2. A falta de causalidade real. Se as mônadas não interagem, como explicar a conexão entre eventos físicos? Para muitos filósofos, a ideia de eventos acontecendo de forma sincronizada sem influência causal parece implausível. 3. O papel de Deus no sistema. A ideia de que Deus ajustou tudo previamente faz parecer que ele age de maneira mecânica e não interage mais com o mundo. Isso pode conflitar com visões religiosas que enfatizam a ação contínua de Deus na história. 4. Objeções científicas e filosóficas modernas. A física contemporânea depende da noção de interação causal entre partículas e forças, algo que parece incompatível com a ideia de mônadas isoladas.
Muitos filósofos argumentam que o conceito de harmonia pré-estabelecida é mais uma solução metafísica do que uma explicação científica. Conclusão: a relevância da harmonia pré-estabelecida. Apesar das críticas, a ideia de harmonia pré-estabelecida teve um impacto significativo na filosofia e na ciência. Ela antecipa algumas discussões modernas sobre a relação entre mente e corpo e inspirou desenvolvimentos na teoria da informação e na física quântica. Mesmo que a teoria das mônadas e da harmonia não sejam amplamente aceitas hoje, a tentativa de Leibniz de construir um sistema metafísico coerente e rigorosamente racional, continua a ser estudada e admirada. Seu esforço para explicar a ordem do universo sem recorrer a causas arbitrárias influenciou gerações de filósofos, tornando sua obra um dos pontos altos do racionalismo moderno. A distinção entre verdades de razão e verdades de fato em Leibniz. Leibniz propôs uma distinção fundamental entre verdades de razão e verdades de fato, como parte de sua filosofia racionalista e metafísica. Essa distinção tem profundas implicações para a lógica, a epistemologia e a ontologia, influenciando discussões filosóficas até os dias de hoje. De maneira geral, verdades de razão são aquelas que são necessárias, ou seja, não podem ser falsas sob nenhuma circunstância e podem ser conhecidas apenas pelo uso da razão. Verdades de fato são aquelas que são contingentes, ou seja, poderiam ser diferentes do que são e exigem observação empírica para serem conhecidas. Essa divisão reflete o princípio fundamental da filosofia Leibniz. Tudo que existe e ocorre deve ter uma razão suficiente para ser como é. 1. Verdades de razão. Necessidade e lógica. As verdades de razão são aquelas cujo oposto é logicamente impossível. Elas são conhecidas a priori, ou seja, sem necessidade de experiência, apenas pelo uso da razão. Exemplos de verdades de razão incluem princípios matemáticos, 2 mais 4 ou um triângulo tem 3 lados. Princípios lógicos. A identidade é intransponível. A. As verdades de razão seguem o princípio da contradição, ou seja, sua negação levaria a uma contradição lógica. Se tentássemos imaginar um triângulo com 4 lados, estaríamos violando a própria definição de triângulo. Para Leibniz, essas verdades são necessárias, o que significa que são verdadeiras em qualquer mundo possível. Deus, ao criar o mundo, não poderia tê-las feito de outra forma, pois derivam da própria lógica. Verdades de fato, contingência e experiência. As verdades de fato, ao contrário das verdades de razão, são contingentes. Isso significa que elas poderiam ser diferentes do que são, pois sua verdade depende da realidade e não apenas da lógica. Exemplos de verdades de fato incluem: Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo. O sol nascerá amanhã. O Brasil foi colonizado por portugueses. Essas afirmações não são logicamente necessárias. Poderíamos imaginar um mundo em que Napoleão tivesse vencido ou em que o Brasil tivesse sido colonizado por espanhóis. As verdades de fato são conhecidas a posteriori, ou seja, por meio da observação e da experiência. Além disso, seguem o princípio da razão suficiente, ou seja, há uma razão para serem como são, mas essa razão não está contida apenas na lógica. Ela depende das decisões de Deus e das leis da natureza. O papel de Deus na distinção entre verdades de razão e verdades de fato. Leibniz argumenta que Deus, ao criar o universo, escolheu um conjunto de verdades de fato que compõem o melhor dos mundos possíveis. Deus não pode alterar as verdades de razão, pois elas derivam da lógica e da estrutura necessária da realidade. Deus pode escolher as verdades de fato, pois existem múltiplas possibilidades de mundos que poderiam ter sido criados, e ele escolheu aquele que contém o máximo de bem e o mínimo de mal. Essa explicação permite Leibniz defender tanto a existência do livre-arbítrio quanto a ideia de um universo ordenado e racional. 4. Comparação com outras filosofias. A distinção entre verdades de razão e verdades de fato antecipa debates que continuam na filosofia até hoje. Alguns exemplos de comparações. Kant desenvolveu uma distinção semelhante entre juízos analíticos necessários e juízos sintéticos, contingentes. Hume, por outro lado, rejeitou a ideia de que verdades contingentes têm uma razão suficiente, argumentando que muitas conexões causais são baseadas apenas no hábito e não em necessidade lógica.
A filosofia analítica, especialmente com Wittgenstein e os positivistas lógicos, retomou essa distinção ao separar proposições lógicas, necessárias de proposições empíricas, contingentes. 5. Conclusão. A importância dessa distinção. A distinção entre verdades de razão e verdades de fato é fundamental para a metafísica de Leibniz e para a tradição racionalista. Ela permite explicar por que algumas verdades são absolutas e outras dependem da realidade contingente. Além disso, sua relação com o princípio da razão suficiente ajudou a moldar debates filosóficos que influenciam a ciência, a lógica e a teologia até hoje. Princípio da razão suficiente e sua importância na filosofia de Leibniz. O princípio da razão suficiente é um dos pilares da metafísica de Leibniz e complementa outro princípio fundamental de sua filosofia, o princípio da contradição. Enquanto o princípio da contradição estabelece que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, o princípio da razão suficiente afirma que nada ocorre sem que haja uma razão suficiente para ser como é e não de outro modo. Esse princípio é central para a explicação de Leibniz sobre a estrutura do universo, a existência de Deus, a distinção entre verdade de razão e verdade de fato, e até mesmo a sua visão sobre a liberdade humana. Formulação do princípio da razão suficiente. Leibniz define o princípio da razão suficiente da seguinte forma: nada existe ou acontece sem que haja uma razão suficiente para a sua existência ou ocorrência. Isso significa que tudo no universo deve ter uma explicação, ainda que nem sempre essa explicação seja acessível a nós. Esse princípio se aplica tanto ao mundo físico quanto ao mundo das ideias e da lógica. 2. A relação entre o princípio da razão suficiente e outros princípios de Leibniz. O PRS está intimamente ligado a outras doutrinas de Leibniz, especialmente o princípio da contradição. Enquanto este princípio estabelece que uma proposição verdadeira não pode ser falsa, o PRS garante que há uma razão pela qual uma proposição verdadeira é verdadeira e não falsa. A distinção entre verdades de razão e verdades de fato. No caso das verdades de razão, como as matemáticas e lógicas, a razão suficiente está na própria definição e estrutura lógica dos conceitos. No caso das verdades de fato, como eventos históricos e leis da natureza, a razão suficiente está na escolha de Deus ao criar o mundo da melhor forma possível. Assim, o PRS não apenas reforça a ideia de um universo ordenado, mas também fundamenta a concepção leibniziana de causalidade e contingência. Schercher 3. O princípio da razão suficiente e a existência de Deus. Leibniz usa o PRS como um dos argumentos para demonstrar a existência de Deus. Segundo ele, a própria existência do universo exige uma explicação. Como o universo é composto por seres contingentes, que poderiam não existir, ele não pode ser a sua própria explicação. Logo, deve haver um ser necessário que contenha em si mesmo a razão de sua existência. Esse ser é Deus, que Leibniz define como a razão suficiente última de todas as coisas. Deus escolheu criar o melhor dos mundos possíveis, garantindo que tudo o que existe tem uma razão para ser como é. 4. Aplicações do princípio da razão suficiente. 4.1. Cosmologia e a estrutura do universo. Leibniz rejeita a ideia de um universo baseado no acaso ou em um espaço e tempo absolutos, como defendido por Newton. Para ele, o universo deve ter uma razão para ser exatamente como é e não de outra forma. Isso significa que as leis da natureza não são arbitrárias, mas derivam de princípios racionais que Deus escolheu ao criar o mundo. 4.2. Livre-arbítrio e necessidade. O PAS levanta questões sobre a liberdade humana. Se tudo tem uma razão suficiente, nossas ações não estariam determinadas de antemão? Leibniz responde que as ações humanas têm razões suficientes, mas essas razões não são causas deterministas externas, e sim baseadas na própria natureza racional do agente. A liberdade não é a ausência de razão, mas sim a capacidade de agir de acordo com razões racionais e não por simples necessidade mecânica. Assim, Leibniz tenta conciliar o determinismo racional com a liberdade moral. 4.3. Ciência e leis da natureza. O PRS implica que as leis da natureza não são arbitrárias, mas seguem um princípio racional. Isso significa que podemos entender o universo por meio da ciência, pois ele foi criado de maneira ordenada.
Esse princípio influenciou o pensamento científico ao reforçar a ideia de que o mundo é inteligível e governado por leis compreensíveis. 5. Críticas ao princípio da razão suficiente. O PLS, embora influente, enfrentou diversas críticas ao longo da história. 1. David Hume e o problema da causalidade. Hume argumentou que nossa crença na causalidade, e por extensão no PLS, não se baseia em necessidade lógica, mas sim no hábito de observar certas regularidades na natureza. Para Hume, não há garantia de que toda coisa deve ter uma razão suficiente. Isso é apenas uma suposição metafísica. 2. Immanuel Kant e os limites da razão. Kant concorda que nossa mente busca razões suficientes para tudo, mas questiona se esse princípio se aplica ao próprio universo como um todo. Para Kant, a razão humana pode chegar a contradições, antinomias, quando tenta aplicar princípios como o PHS além dos limites da experiência. 3. A mecânica quântica e o indeterminismo. No século XX, a física quântica sugeriu que certos eventos subatômicos podem não ter uma razão suficiente determinista, apenas probabilidades. Isso contradiz a visão leibniziana de um universo estritamente regido pela razão suficiente. 6. Conclusão. A relevância do princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente continua sendo um dos conceitos mais influentes da filosofia ocidental. Ele fundamenta a busca pela racionalidade e explicação em diversas áreas do conhecimento, desde a metafísica até a ciência. Mesmo com críticas, sua ideia central de que tudo deve ter uma explicação moldou a filosofia moderna e permanece um tema de debate na filosofia da ciência, na epistemologia e na teologia. A teoria das mônadas e sua relação com a metafísica de Leibniz. A teoria das mônadas é um dos conceitos mais originais e influentes da metafísica de Gottfried Wilhelm Leibniz. Desenvolvida como uma tentativa de responder a questões fundamentais sobre a estrutura da realidade, a interação entre os seres e a natureza do universo, essa teoria apresenta um modelo de realidade baseado em entidades simples, indivisíveis e espirituais, chamadas mônadas. Segundo Leibniz, tudo no universo é composto por essas mônadas, que são substâncias imateriais, dotadas de percepção e que não interagem causalmente entre si, mas operam em perfeita harmonia devido à coordenação divina. A seguir, exploramos os principais aspectos da teoria das mônadas e como ela se insere na metafísica leibniziana. 1. O que são as mônadas? Leibniz define as mônadas como os elementos últimos da realidade. Diferente dos átomos da filosofia materialista, as mônadas são simples, não possuem partes e, portanto, são indivisíveis e indestrutíveis. Imateriais, não são corpos físicos, mas substâncias espirituais. Ativas e perceptivas. Cada mônada tem um princípio interno de ação e percepção do universo. Independentes, não interagem fisicamente entre si, pois não há transmissão causal entre mônadas. Essas características tornam as mônadas radicalmente diferentes dos conceitos tradicionais de substância, como os átomos da filosofia mecanicista de Descartes e Newton. 2. As mônadas e a estrutura do universo. Como as mônadas não interagem entre si fisicamente, surge a questão: como há ordem e coerência no universo? Leibniz resolve esse problema com sua famosa doutrina da harmonia pré-estabelecida. Deus, ao criar o universo, ajustou todas as mônadas de forma que elas se desenvolvem em perfeita harmonia, sem necessidade de interação causal direta. Isso significa que cada mônada age de acordo com sua própria natureza interna, mas suas percepções e mudanças coincidem com as de todas as outras, como se estivessem em sincronia. Um exemplo famoso que Leibniz usa é o dos relógios perfeitamente ajustados. Se dois relógios foram sincronizados de antemão, parecerá que um influencia o outro, mas na verdade cada um segue seu próprio mecanismo. Essa solução permite a Leibniz manter um universo ordenado sem recorrer a explicações mecanicistas ou ocasionalistas, como as de Malebranche. As diferenças entre as mônadas. Embora todas as mônadas compartilhem as propriedades básicas mencionadas, elas variam em graus de percepção e atividade. Leibniz propõe uma hierarquia entre as mônadas. Mônadas simples ou inferiores possuem percepções confusas, como as de uma pedra ou planta. Elas não têm consciência, apenas uma percepção rudimentar do mundo. Mônadas intermediárias possuem percepções mais organizadas e memória, como nos animais.
São capazes de aprender, mas não possuem razão. Mônadas racionais são as almas humanas que possuem não apenas percepção e memória, mas também a capacidade de reflexão e raciocínio. Mônada suprema. Deus é a mônada que possui percepção infinita e perfeita. Ele cria todas as outras mônadas e estabelece a harmonia pré-estabelecida. Assim, Leibniz cria um modelo de realidade gradual, onde os diferentes graus de percepção determinam o nível de atividade e consciência de cada ser. As mônadas e o problema mente-corpo. A teoria das mônadas também tem implicações profundas para o problema da relação entre mente e corpo. Em vez de postular uma interação causal direta entre mente e matéria, como Descartes fez com sua teoria dualista, Leibniz argumenta que corpo e alma são duas mônadas separadas que funcionam em harmonia pré-estabelecida. Quando movemos um braço, por exemplo, não é porque a alma empurra o corpo, mas porque a mônada que representa a alma e a mônada que representa o corpo foram ajustadas por Deus para se desenvolverem de maneira sincronizada. Essa explicação elimina o problema da causalidade mente-corpo, mas também levanta a questão de até que ponto os seres humanos têm verdadeira agência, já que suas ações seguem um plano predefinido. 5. Comparação com outras filosofias. A teoria das mônadas é uma tentativa de resolver problemas que outras filosofias enfrentavam. Contra Descartes, Leibniz rejeita a separação radical entre substância pensante, mente, e substância extensa, corpo. Em vez disso, propõe um modelo onde tudo é mental em algum grau. Contra Spinoza, Spinoza defendia um monismo absoluto, no qual tudo é uma única substância, Deus, natureza. Leibniz, ao contrário, propõe um pluralismo de mônadas, cada uma com sua identidade própria. Contra o mecanicismo de Newton e Locke, o modelo mecanicista via o universo como uma máquina física regida por leis deterministas. Leibniz, porém, argumenta que a realidade não pode ser explicada apenas em termos de matéria e movimento, pois isso não explica a percepção e a consciência. Críticas à teoria das mônadas. Apesar de ser uma construção filosófica engenhosa, a teoria das mônadas enfrentou diversas críticas. Falta de evidência empírica. Como as mônadas são imateriais e não interagem fisicamente, sua existência não pode ser observada diretamente, o que as torna difíceis de justificar cientificamente. Problema da harmonia pré-estabelecida. Muitos críticos, como Kant, questionaram se a ideia de uma harmonia divina pré-programada realmente explica a causalidade no mundo. Dificuldade de explicar mudanças e interações. Se as mônadas não interagem, como podemos explicar fenômenos como a comunicação, a causalidade física e a influência entre seres vivos? Mesmo assim, a teoria das mônadas influenciou várias correntes filosóficas, especialmente o idealismo alemão de Kant e Hegel e algumas ideias contemporâneas sobre metafísica e filosofia da mente. Conclusão: a importância da teoria das mônadas. A teoria das mônadas representa uma das tentativas mais sofisticadas de Leibniz para explicar a realidade de maneira lógica e racionalista. Sua visão de um universo composto por entidades espirituais autônomas, mas organizadas em perfeita harmonia, oferece uma alternativa ao mecanicismo e ao materialismo da época. Mesmo que tenha sido criticada e substituída por outras abordagens na filosofia moderna, a teoria das mônadas continua sendo um dos marcos do pensamento metafísico e uma influência importante para debates sobre consciência, identidade e a natureza última da realidade. F. A influência da filosofia de Leibniz no pensamento posterior. A filosofia de Gottfried Wilhelm Leibniz exerceu um impacto profundo e duradouro no desenvolvimento do pensamento ocidental. Suas ideias influenciaram áreas como a metafísica, a epistemologia, a lógica, a matemática e até mesmo a ciência moderna. Sua concepção do universo como um sistema racional e ordenado, sua teoria das mônadas e seus princípios lógicos ajudaram a moldar diversas correntes filosóficas posteriores. Nesta resposta, exploramos a influência de Leibniz em diferentes campos do conhecimento e nos filósofos que vieram depois dele. 1. Influência na metafísica e na epistemologia. A metafísica leibniziana, baseada na noção de substâncias simples e independentes, mônadas, e na harmonia pré-estabelecida, influenciou diversos filósofos, especialmente na tradição idealista. Immanuel Kant. Vai, Manuel?
1724, Wiederbeek. Kant, embora tenha criticado Leibniz, foi profundamente influenciado por ele. Leibniz defendia que o conhecimento resulta da combinação de verdades de razão, necessárias e universais, e verdades de fato, contingentes e empíricas. Kant desenvolveu essa ideia e formulou sua distinção entre juízos analíticos e sintéticos, bem como entre os fenômenos, o que percebemos, e o númeno, a realidade em si, que não podemos conhecer diretamente. Kant também criticou a ideia das mônadas como substâncias independentes, argumentando que o espaço e o tempo são formas da sensibilidade humana e não estruturas metafísicas independentes. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1731. A visão leibniziana de um universo composto por múltiplas entidades em desenvolvimento influenciou a dialética hegeliana. Hegel adaptou a ideia de um mundo racionalmente estruturado, mas substituiu a harmonia pré-estabelecida de Leibniz por um processo dialético de transformação histórica. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Schopenhauer criticou Leibniz por seu otimismo, a ideia de que este é o melhor dos mundos possíveis, mas reconheceu a importância da metafísica leibniziana. Em vez de mônadas racionais, Schopenhauer propôs que o princípio fundamental da realidade é a vontade irracional. 2. Influência na lógica e na matemática. Leibniz foi um dos pioneiros da lógica formal, antecipando ideias que só foram plenamente desenvolvidas no século XIX e XX. Gottlob Frege, 1848, 1925, e a lógica moderna. Frege, um dos criadores da lógica moderna, reconheceu a importância das ideias leibnizianas, especialmente a busca por uma linguagem lógica universal e a noção de um sistema dedutivo completo. Bertrand Russell, 1872-1970. Russell estudou profundamente Leibniz e escreveu um livro sobre sua filosofia. Ele reconheceu que Leibniz antecipou muitas ideias da lógica matemática, mas também criticou suas concepções metafísicas. A álgebra booleana e a computação. O conceito de um sistema lógico universal de Leibniz influenciou diretamente o trabalho de George Boole, que desenvolveu a álgebra booleana, essencial para a computação moderna. O próprio Leibniz imaginou a possibilidade de um sistema algébrico capaz de resolver disputas filosóficas por meio da lógica simbólica, uma ideia que só se concretizaria séculos depois com os computadores. Influência na filosofia da ciência. Leibniz acreditava que o universo é regido por leis racionais, o que ajudou a fundamentar a ideia de que a ciência deve buscar explicações matemáticas e lógicas para os fenômenos naturais. A física moderna. A crítica de Leibniz ao espaço absoluto de Newton influenciou o desenvolvimento da teoria da relatividade. Albert Einstein, ao rejeitar a noção de espaço e tempo como entidades absolutas, aproximou-se da concepção relacional de Leibniz, segundo a qual espaço e tempo são formas de relação entre objetos. A biologia e a teoria da evolução. A ideia de um universo composto por elementos autônomos em constante desenvolvimento ressoa em algumas interpretações da teoria da evolução. Embora Leibniz não tenha formulado uma teoria evolutiva, sua visão de uma cadeia contínua de seres, indo dos mais simples aos mais complexos, foi precursora da noção de um desenvolvimento gradual da vida. 4. Influência na teologia e na filosofia da religião. A concepção leibniziana de um Deus racional que escolheu criar o melhor dos mundos possíveis influenciou o pensamento teológico e filosófico posterior. O debate sobre o problema do mal. A tentativa de Leibniz de justificar a coexistência do mal com um Deus onipotente e bondoso foi um dos argumentos mais influentes na Teodiceia. Sua visão, no entanto, foi satirizada por Voltaire no livro Cândido, onde o filósofo francês ridiculariza a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis. A teologia racionalista. O pensamento de Leibniz também influenciou a teologia racionalista, que busca harmonizar a fé com a razão, especialmente dentro da tradição protestante e do iluminismo alemão. Influência na filosofia contemporânea. Mesmo que a metafísica leibniziana tenha sido criticada e modificada, algumas de suas ideias continuam relevantes. Filosofia da mente e consciência. A teoria das mônadas, que propõe que a realidade é composta por entidades perceptivas e autônomas, antecipou debates contemporâneos sobre a filosofia da mente, especialmente a ideia de que a consciência não pode ser reduzida a processos meramente físicos. A ontologia formal e a inteligência artificial. Leibniz
Imaginou um sistema no qual todas as proposições poderiam ser expressas de forma matemática, permitindo a resolução de problemas filosóficos por meio de cálculos. Essa ideia inspirou os desenvolvimentos modernos em inteligência artificial e linguagens formais. A metafísica analítica. Algumas correntes da filosofia analítica revisitaram Leibniz para explorar questões como a identidade dos objetos ao longo do tempo, a natureza da possibilidade e necessidade e a ideia de mundos possíveis, usada na lógica modal contemporânea. Conclusão: o legado de Leibniz. A filosofia de Leibniz exerceu uma influência vasta e multifacetada, deixando marcas na lógica, na metafísica, na ciência e na teologia. Seu pensamento ajudou a moldar o idealismo alemão, a lógica matemática moderna, a epistemologia kantiana e até mesmo debates na filosofia da mente e na física contemporânea. Embora muitas de suas ideias tenham sido reformuladas ou superadas, seu projeto de um universo ordenado, racional e lógico permanece uma das contribuições mais significativas para o pensamento ocidental.